ouvintes aqui do nosso podcast. Aqui quem fala é o Paulo, espírita kardecista, médium kardecista Allan Kardec, né? De Allan Kardec, né? Da linhagem de Allan Kardec. Pertencente à coluna espiritual Nosso Lar e também com mediunidade sensitiva de alta sensibilidade. Bom, nesse podcast eu vou estar falando para vocês sobre um assunto muito bacana, para vocês entenderem. Vocês já ouviram os cachorros? Se vocês já ouviram os podcasts anteriores, né, que eu fiz nessa mesma página aqui no nosso Facebook, do YouTube. Então hoje o assunto é: os espíritos podem regredir? Então vamos lá. Eu vou ler primeiro, lembrando que essa leitura, esse texto foi psicografado pela nossa médium de altíssima sensibilidade, Adriana, tá? Que é minha irmã, que é da mesma linhagem que eu, Allan Kardec. Bom, vamos lá. Eu tô meio gripado, gente, me perdoa, tá? Como os espíritos foram criados simples e ignorantes? Como os espíritos foram criados simples e ignorantes, com o dom da liberdade e o direito de escolher entre o bem e o mal. Não havia punição para aquele que tomasse o mau caminho, tomasse o mau caminho. A questão é procedente, até porque remanescem, né, algumas correntes orientais que veem a reencarnação como forma de punir aquele que assume perante a espécie humana presente na Terra. Ou seja, o que acontece? Os espíritos, sim, eles podem regredir de acordo com o que foi feito. Por exemplo, você tratou alguém mal, você tomou alguma atitude que no plano espiritual não é bom. O que acontece? O plano espiritual, quando você vai para o plano espiritual, você vai para a coluna espiritual, você volta regredindo, entendeu? O seu espírito regride. Só a queda é a queda na passagem de um estado relativamente bom para o pior. Ora, o espírito é criado sem consciência e simples, tanto moral quanto intelectual, como uma criança que acaba de nascer. Esse bebê não fez o mal, nem o bem, nem feliz e nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Isso decorre durante o seu crescimento e quando possui o livre-arbítrio, dando-lhe a responsabilidade pelos seus atos nessa encarnação. Ou seja, quando uma criança que não tem consciência do que está fazendo, ou não tem ciência do que está fazendo, ele não é punido pelos atos, mas a partir do momento que de uma certa idade ele começa a ter o livre-arbítrio, né? Aí sim, aí os atos dele são gravados no plano espiritual e no perispírito dele, né? Vamos pro próximo aqui. Espíritos obsessores e suas formas de atuar. Perdão, gente. Sofredores. Os espíritos sofredores, na verdade, não têm intenção de prejudicar ninguém. Muitas vezes, dentro do sofrimento deles, eles grudam em alguma pessoa como forma de socorro, por estarem buscando a luz, e acaba sugando a energia do encarnado. Eles sofrem muito, sentem uma imensa tristeza e só precisam de ajuda. Em outros casos, eles eles estão muito tempo sofrendo, encontram alguém com a mediunidade aflorada e como começa a atormentar essa pessoa para que receba logo a luz e que possa ser tratado e encaminhado. Geralmente, os espíritos que se mantêm um longo período no plano físico são escravizados por outro tipo de obsessores, aqueles que vivem nas zonas do umbral. Bom, o que acontece, gente? Me perdoa, eu tô meio ruim, mas mesmo assim eu tô trazendo conteúdo para vocês, tá? Os espíritos sofredores aqueles espíritos que eles buscam de alguma forma socorro. Eles ficaram presos no plano físico devido a algum acidente, alguma morte que o corpo físico teve de forma muito rápida. Esse espírito não tem tempo de entender que ele pertence ao plano espiritual, e por conta disso eles ficam sofrendo. Então, muitas vezes eles sofrem pelos parentes, né, pelos entes queridos que eles deixaram no plano físico. Então, quando há essa transição entre o corpo físico, que é a nossa vida aqui atualmente,
e o plano espiritual, quando o nosso espírito sai do nosso corpo e vai para o plano espiritual. E muitas vezes o que acontece é que esse espírito ele não entende que ele já pertence ao plano espiritual, que ele não pertence mais ao plano físico. Então, o que ocorre? Ele começa a chamar pela pessoa, pelo seu ente querido, ele vive no mesmo ambiente ali que o seu ente querido, ele começa a chamar, ele começa a se desesperar, porque a pessoa, o encarnado, no caso o encarnado, ele não consegue ouvir e nem ver se ele não tiver alguma mediunidade, seja lá ela qual for, certo? Então, os médiums, eles têm a sensibilidade de sentir, assim como nós médiums, nós temos a sensibilidade de sentir, né? Alguns médiums de alta hierarquia do plano espiritual, que é aqueles que são de altíssima hierarquia, eles conseguem até ver, né? Algum espírito. No caso de sentir a presença de um espírito igual nós médiums da escala de mediunidade e hierarquia do plano espiritual, a gente sente calafrios, sente vários arrepios. Então assim, é por conta disso, desse espírito que está na residência junto, que a gente chamamos de residuais, certo? Os espíritos residuais são aqueles que permanecem junto na residência e continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam. E muitas vezes o que acontece? Eles obsediam a pessoa que está, o encarnado. Então, essa aproximação muito intensa do espírito no encarnado, ocorre a obsessão por ele, entendeu? Nós temos aqui os espíritos de forma, certo? Geralmente a forma deles são como se fossem os zumbis, todos machucados devido ao sofrimento e desespero que suas mentes confusas lhes produzem. Exatamente. Obsessores, vamos lá. É mais agressivo. Eles conseguem manipular até mesmo fazer mal a um encarnado. Como por exemplo, se seu encarnado está com a sua energia baixa, devido a maus pensamentos, depressão, tristeza, esse obsessor usa esse sentimento, podendo dizer que ele pode induzir o encarnado até um suicídio. Falamos isso nos podcasts anteriores, pois ele consegue manipular a mente do mesmo. Certo, olha só. Nesses casos, os espíritos os obsessores, temos os sofredores, que eu falei logo acima, no parágrafo acima, e tem os obsessores, que são os espíritos que induzem a pessoa a depressão, tristeza. Então, se existe uma pessoa que esteja em estado de depressão, tristeza profunda, às vezes perdeu um ente querido, às vezes por algum motivo ali ele está entrando em depressão, esse espírito obsessor encosta nessa pessoa, suga toda a sua energia e induz a pessoa até um suicídio. E aí eu já falei no podcast anterior para onde vão os suicidas, né? Então, de novo, temos que tomar cuidado e sempre, quando possível, se você teve um ente querido que já foi embora para o plano espiritual, que faleceu, você tem que dizer para esse espírito que ele já não pertence, se você sentir a presença dele. Principalmente nós médiuns, nós fazemos muito isso. O certo, na verdade, é acender uma vela branca, obviamente, para os espíritos e pedir para eles que retornem aos planos espirituais. No caso de nós médiuns, a gente já consegue direcionar eles aos seus lugares, certo? Vamos para o próximo tópico aqui. Vamos lá. Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Olha, muito interessante. A maioria das pessoas acreditam na imortalidade da alma, ou seja, o espírito é eterno, mas sentem muito medo ao se depararem com essa realidade, que todos nós passaremos, todos nós. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas a questão é, o que acontece quando desencarnamos? Muito interessante. Estes medos provêm de um assunto relativamente desconhecido, do que acontece durante a morte, do que vem depois ou para onde vamos, assim como o receio de perder afeições. As religiões não fazem questão de esclarecer os fiéis sobre a vida além do túmulo, deixando-os mais assustados. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é consolador, prometido que Jesus que vem eliminar esse medo, preparando-nos para que possamos enfrentar serenamente, certo? Orientar-nos, né, sobre a vida e a morte, informa que toda pessoa é formada por 3 partes essenciais.
Vamos lá para essas 3 partes. O corpo físico, ou seja, o material animado pelo princípio fluídico vital, que somos nós, né? Nosso corpo. A alma, que é o espírito encarnado habitando o corpo, ou seja, nós temos o nosso corpo físico, que é essa carne, né? E a alma, que está dentro do nosso corpo físico, e o perispírito, que está dentro da nossa alma. Então, o corpo espiritual que une a alma ao corpo, ou seja, o nosso perispírito é o que faz a união da alma ao corpo físico. E é o perispírito que sofre danos quando ocorre, por exemplo, um desmembramento de alguma parte do corpo físico, doenças, machucados, enfim. O perispírito leva toda essa carga e carrega isso para o plano espiritual. Por isso que lá nas colônias espirituais, onde cada um de vocês pertencentes, né? Existem hospitais espirituais para que essas dores e essas tipo de sofrimentos elas acabem e seu espírito fique intacto para uma próxima reencarnação, certo? Então, o que acontece durante a morte? Também chamada de desencarnação ou desencarne, certo? O que acontece é uma mudança do lado material para o lado espiritual. Você que está ouvindo esse podcast tem um corpo físico, adaptado à vida material, utilizando pelo seu espírito que está unido ao ele, né, ao seu corpo. A ele através do perispírito. Isto é necessário para que você cumpra sua finalidade na Terra, que é progredir em conhecimentos e sentimentos através do esforço pessoal e do relacionamento com o próximo. O organismo funcionando ao longo do tempo e segundo a circunstância vai se desgastando, diminuindo o fluido vital e a morte acontece. Você deixa seu corpo físico, mas sua alma ou seu espírito, que é imaterial e imortal, muda-se para o lado espiritual, continuando a viver com o corpo espiritual, o perispírito. Então, expliquei isso num podcast anterior, certo? Sobre o desencarne e o que acontece é que quando a gente nós mudamos para o plano espiritual, acontece então essa mudança do corpo físico para o plano espiritual, a existência do espírito retorna para a colônia espiritual. Mas já falei isso nos podcasts anteriores que nem sempre os espíritos aqui ou eles ficam presos por conta de coisas materiais, objetos, uma foto ou até um ente querido. Então eles ficam e acabam obsediando esse ente querido ou até mesmo eles acabam deixando o ambiente com energias pesadas. Então assim, o correto, né, é que todos tenham conhecimento, todas as pessoas, por isso que a gente fez esse podcast, que todas as pessoas tenham conhecimento do plano espiritual e saibam que existe o nosso corpo físico, a alma e o perispírito. A alma e o perispírito se unem, desencarne, o espírito sai do corpo, junta-se ao perispírito e sobe e retorna para as colônias espirituais, aonde lá, se esse espírito eu vou dar um exemplo aqui. Esse espírito teve um problema no coração de infarto, ele desencarnou. Se foi descuido dele e ele sabia que aquele ato, comer comida gordurosa, não se cuidar, ia causar a morte do corpo físico dele, esse espírito vai para um umbral, que é uma espécie de purgatório, para queimar todos essas falhas. E daí depois, com arrependimento inconsciente do perispírito da alma, os irmãos de luz vêm e buscam e resgatam esse espírito e levam para as colônias espirituais. E essas cidades espirituais, que são chamadas de colônias espirituais, lá existem hospitais espirituais esse que fazem a cura desse perispírito danificado já por atos do corpo físico. Então, ele é totalmente revigorado, né? E ele fica pertencente da colônia espiritual até aguardar que na mesma família nasce um outro componente, que a gente chama de componente, mas na verdade é um outro embrião, filho de algum parente designado pelas colônias espirituais. E aí esse espírito, pode ser um tio, pode ser um pai, ele volta para a mesma família, reencarnando em algum filho de algum irmão, tio, pai, filho, entendeu? É isso.
Muito obrigado por ouvirem esse podcast. Desculpa, tô meio gripado, mas é normal. E no próximo a gente vai aguardar a psicografia da nossa médium, a Triana, que os irmãos das coroas vitórias dos espíritos que falam com ela, ela escreve e manda pra gente, a gente dita e manda aqui pra vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigado por estar ouvindo esse podcast. Em breve teremos uma radiozinha muito bacana, tá? E lá também conversaremos, faremos assunto. Em breve a gente vai ter também uma conversa aí exclusiva com a nossa médium, que ela vai ocorrer em breve, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos, espero que tenham entendido. Desculpem as falhas de português, eu não estou muito bem porque estou resfriado, então fica difícil, minha vista está ruim, mas estamos aí para passar conhecimento do plano espiritual para todos. Então, muito boa noite e até o próximo